advogados do Bolsonaro, eles entraram em pânico depois do depoimento do brigadeiro Batista Júnior. Porque o depoimento ele foi fulminante, ele liquidou as principais narrativas e teses da defesa, não somente de Bolsonaro, mas dos outros acusados ou dos outros réus. Porque a defesa do Bolsonaro ficou empolgada com o depoimento do Freire Gomes, mas o Batista Júnior liquidou. O STF ficou muito satisfeito, a defesa está desanimada porque considerou o depoimento dele decisivo. E começaram outros depoimentos que são tão comprometedores quanto, como o Júlio César de Arruda, antigo comandante do Exército. Acabou para o Bolsonaro, agora há uma previsão que depois da prisão ele fique incomunicável em 2026. Você vai colocar nos comentários o que você achou do depoimento do Batista Júnior. Ele é tão decisivo assim contra a defesa do Bolsonaro? Se você fosse advogado do Bolsonaro, quais pontos você exploraria? Eu quero muito saber o que você pensa disso para a gente poder discutir e prever algumas alegações da defesa do Bolsonaro. Coloque também nos comentários, por favor, e eu peço encarecidamente, se você está sendo ou não notificado pela plataforma. Deixa o like se você gostou do depoimento do Batista Júnior e se inscreva no canal. A Malu Gaspar do O Globo trouxe a informação logo depois, no dia seguinte do depoimento do Batista Júnior, que a defesa do Bolsonaro praticamente desistiu. Não somente a defesa do Bolsonaro, mas de todos os outros réus. Porque o depoimento do Batista Júnior, ele foi considerado um depoimento muito firme por parte do brigadeiro. Ele expôs as contradições que o Freire Gomes havia apresentado. Porque o Freire Gomes e o Batista Júnior prestaram depoimento na condição de testemunhas no ano passado, ainda na época de investigação e inquérito. E depois, quando houve a necessidade de prestar depoimento como testemunha, no julgamento, o Freire Gomes rateou. Deu ali algumas incongruências, não foi bem assim, eu não dei voz de prisão, e no dia seguinte veio o Batista Júnior, com um depoimento assim, com início, meio e fim, muito bem concatenado, muito bem decidido, e contrastou com o Freire Gomes, sendo um depoimento visto pelos advogados de Bolsonaro como sendo decisivo. E assim, não há o que a defesa de Bolsonaro possa mais fazer diante do depoimento do Batista Júnior. Não dá. Porque se antes eles estavam empolgados com o titubeio do Freire Gomes, agora não existe mais. Segundo informações do O Globo, o STF avaliou esse depoimento como sendo algo esclarecedor. Foi fatal o depoimento. Por que esclarecedor? Porque ele confirmou as reuniões. Ele confirmou as reuniões e as divisões que haviam ali dentro da estrutura que o Bolsonaro comandou para atacar as instituições republicanas e dar um golpe de Estado. Principalmente as discussões em torno da minuta do golpe. Perdão, bati aqui no microfone. Porque não foi somente um papel que foi apresentado a esmo. Não! Para entender o golpe de Estado do Bolsonaro, é importante que seja entendido a continuidade da situação. Porque se fosse somente um episódio isolado no espaço-tempo, a gente poderia falar, não, foi só uma reunião. Mas não foi. E esse depoimento do Batista Júnior reforçou essa gravidade. E por isso que ele foi tão fatal assim. Isso é importante nós entendermos. E eu vejo que há uma falha da cobertura política em toda essa história envolvendo o golpe do Bolsonaro. Há uma falha, porque há uma redução somente para o 8 de janeiro. Há uma redução também para a minuta do golpe. Mas para entender o que o Bolsonaro fez, é necessário ver todo o apanhado, toda essa construção e não fatos isolados. Porque não há nenhuma mensagem ou ordem do Bolsonaro. Olhar para o golpe de Estado como o 8 de janeiro, já falamos aqui, é um erro. Por que é um erro? Porque o 8 de janeiro em si não representa muita coisa. O que representa? O bloqueio nas rodovias no segundo turno. Mas por que houve o bloqueio nas rodovias? Por que aconteceu a reunião com a minuta golpista? Porque o Bolsonaro, ele permitia que essas discussões acontecessem. E o brigadeiro mostrou isso. Houve toda uma mobilização. A defesa do Bolsonaro está argumentando o seguinte, o próprio Bolsonaro: esse é o golpe da Disney.
Eu nem estava no Brasil no 8 de janeiro, ok, mas o episódio do 8 de janeiro, ele é somente uma parte de toda uma construção. Era quase o telhado, mas não existe telhado de uma casa sem que você tenha as paredes, sem que você tenha tijolos, sem que você tenha o reboco, o alicerce. E o depoimento, ele liquidou essa narrativa. Porque não foi algo isolado, não foi o golpe da Disney. Ele apresentou, houve uma mobilização antes de Bolsonaro ir para os Estados Unidos. Mobilização que culminou em vários episódios, em várias situações, que por diversos momentos colocaram a República em risco, ou pelo menos, na cabeça das pessoas, elas estavam atuando pelo golpe de Estado. E não dá para o Bolsonaro falar que era um golpe dentro do golpe, que era um golpe militar, o punhal verde e amarelo. Não, não tem como ele falar isso. Porque aqueles militares só fizeram ou só tentaram tirar a vida de Lula, Alexandre de Moraes, Alckmin e José Dirceu porque eles estavam motivados pela permissão que Bolsonaro deu, pela banalização das discussões que tomou parte da rotina do governo naquela época, o que não poderia ter acontecido. E pelo fato de Bolsonaro ter permitido, ele participou da tentativa de golpe de Estado, talvez mesmo sem ter a devida vontade para isso. Acabou! Tanto que agora nós tivemos outras testemunhas, nós começamos a ter as testemunhas de defesa. Foi lá a testemunha do Mauro Cid, o Júlio César de Arruda. Júlio César de Arruda foi comandante do Exército no início do governo Lula. E aí, ele tentou dar uma esvaziada. Ele falou assim, não tá o Mário, porque teve uma reunião ali que foi delatada, que o Mário Fernandes, que é outro militar que vai ser preso, né, réu, e outros 2 militares participaram ali com o Arruda. E quando foi proposto o golpe de Estado, ou uma tentativa de convencê-lo a entrar no golpe de Estado, ele teria expulsado os 3 militares. Ele foi evasivo, não confirmou que isso aconteceu, mas também não negou o tema da reunião. Então perceba, você tinha 3 militares se mobilizando ou tentando convencer seus superiores a embarcarem no golpe de Estado. Para que eles estavam fazendo isso? Eles iam dar um golpe para quem? Quem seria o presidente ou o ditador? Seria o próprio Bolsonaro? Eles fizeram isso mobilizados pelo Bolsonaro. Então você tem pessoas atuando em prol de um golpe de Estado. Então não tem como o Bolsonaro escapar dessa. Ele vai ser preso. E as consequências da prisão do Bolsonaro já são especuladas dentro do seu entorno. O entorno do Bolsonaro acredita que ele vai ficar incomunicável em 2026. Ele vai ser preso até o final do ano. A gente sabe, tem a previsão que a prisão dele aconteça em outubro. Ele vai ou para uma prisão na base do Exército, não acredito que ele vai ficar, e possivelmente ele vai para uma prisão domiciliar, vão inventar aí alguma desculpa para aumentar a gravidade dele, se bem que, do estado de saúde, se bem que ele tem um problema intestinal muito pesado, e ele vai morrer disso. Então ele deve ir para casa, não podendo ficar ou receber ninguém, tendo ali estando recluso, vai receber familiares e advogados, não vai poder sair, não vai poder se comunicar em rede social, então ele vai ficar recluso durante o ano de 2026, o que vai enfraquecê-lo ainda mais. Ele ainda acredita que vai disputar 2026, segundo a revista Veja. Pouquíssimo impossível que isso não aconteça. É certo que vai acontecer. Não dá. Pelo menos 2026 Bolsonaro não disputa. 2030 já é outra história, mas 2026 ele não disputa. Esquece, já era pra ele.